Vamos aplaudir o Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amados, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, amém? Que bom que você está aqui, que noite, obrigado, irmã. Que noite abençoada, que louvores ungidos, abençoados, né? Nós já podemos sentir a presença de Deus neste lugar. Essa noite Deus vai fazer coisas tremendas aqui no nosso meio, amém? Quero convidar você, meu irmão, minha irmã. Vamos agora passar para o momento da palavra do Senhor, da meditação da palavra. Quero convidar que você abra comigo o livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Aleluia. Vou estar lendo aqui na versão NVI. Amém? Quem encontrou diz amém. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Amém? Feche seus olhos, meu irmão. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Nós estamos aqui diante da tua palavra, Deus, e nos prostramos diante dos teus pés em adoração, em louvor, em honra ao teu nome. Quero te pedir, Espírito Santo, me dê sabedoria, me capacita a transmitir toda a verdade, toda a tua verdade, toda a tua vontade para essa noite. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver a tua glória, Pai. Assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Como nós temos declarado, amados, esse é o ano da manifestação da glória de Deus. Amém. Esse é o ano da manifestação da glória de Deus. E eu quero, amado, falar com você um pouco sobre isso, né? O ano da manifestação da glória de Deus. Eu quero que você entenda um pouco o que isso significa. O que significa a manifestação da glória do Senhor, para que nós possamos ter um pouco de entendimento, possamos entender o que é a glória do Senhor. E nós vemos aqui, amado, nesse texto que eu li, um texto bastante conhecido, né? Nesse momento em que o profeta Isaías, ele tem uma visão tão poderosa, uma experiência tão poderosa, algo que transformou a sua vida e o seu ministério. Essa experiência que o profeta Isaías tem, a partir desse capítulo, muda para sempre o ministério da vida desse profeta. É interessante que o livro de Isaías não começa no capítulo 6. Porque Isaías ele já vinha profetizando nos capítulos anteriores. Mas a partir desse capítulo, algo muda na vida do profeta. A partir desse capítulo, uma experiência transforma o seu ministério, o seu chamado. Nós podemos dizer que Isaías teve uma experiência com a manifestação da glória de Deus. Nós podemos dizer que esse capítulo narra uma experiência em que o profeta Isaías tem uma experiência com a manifestação
da glória do Senhor. Uma das coisas interessantes quando eu estava lendo esse capítulo, é que no versículo 3, os serafins, eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha só a declaração: a terra inteira está cheia da glória do Senhor. A terra inteira está cheia da glória do Senhor, queridos. O salmista declara: os céus proclamam a tua glória. Queridos, a glória do Senhor, na terra inteira está cheia a glória dele. Então, o que ele quer fazer é manifestar a sua glória através de nós. Deus quer manifestar a sua glória, porque os céus estão olhando para a terra e estão declarando que a terra inteira está cheia da glória do Senhor. Os céus olham para a terra. Olha como é que os céus enxergam a terra. A terra inteira está cheia da glória do Senhor. É assim que os céus olham para a terra. Muitas vezes nós estamos olhando para a terra, vemos desgraça, violência, corrupção, tanta coisa, sim. Mas quando os céus olham para a terra, o que eles veem? A glória do Senhor. A glória do Senhor está em toda a terra. Então como é que nós podemos enxergar a glória do Senhor? O que é que você está vendo? Como você está vendo? Porque Isaías viu a glória do Senhor. O que é que você está enxergando nesses dias? Você está conseguindo enxergar a glória do Senhor? Ou você está só enxergando desgraça, problema, dificuldade? Ou você só está enxergando pecado e tudo que é de ruim, mas você não consegue ver a glória do Senhor? E eu acho interessante isso, amados, que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Porque esse texto, ele tem uma informação muito importante que vai nos ajudar a entender essa experiência. No versículo 1 do capítulo 6, Isaías ele começa com uma informação. Ele diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Essa é uma informação que às vezes passa desapercebida por nós. Essa é uma informação que às vezes a gente, talvez não faça muito sentido. Mas nada na Bíblia está ali por acaso. Nada na palavra de Deus está ali sem propósito. Tudo tem um objetivo. Essa declaração tem tudo a ver com o que vai acontecer depois. Essa declaração tem tudo a ver, está totalmente ligado ao que aconteceu na vida do profeta. Então no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Talvez você não conhece quem é o rei Uzias. Você não sabe quem ele é. E por isso eu quero ver com você a história desse rei. E você vai entender um pouco a ligação entre uma coisa e outra. No ano em que morreu o rei Uzias. Eu quero que você abra comigo aí no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. Ali nós temos um resumo na vida desse rei. Eu quero que você entenda um pouco algumas coisas que vai fazer toda a diferença para a tua vida nesse ano 2021. São coisas importantes para você entender, que eu quero que você tenha esse entendimento junto comigo. 2 Crônicas capítulo 26, é um capítulo, eu vou ler todo esse capítulo aqui, que vai narrar um pouco do resumo da história dele. Está escrito assim, 2 Crônicas 26, 1. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade. Olha a idade que ele foi proclamado rei, 16 anos. Ele era um adolescente, um garoto, um jovem. Quem aqui tem 16 anos aqui? 15, 16, 17, alguém? Poxa, ninguém tem essa, né? Amém. Mas amado, é um garoto, é um jovem, adolescente. Olha só, e continua dizendo, 16 anos de idade no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para ajudar, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Versículo 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele reinou bastante tempo, 52 anos. Foi um reinado muito longo, bastante tempo ele reinou.
Continua no 4. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Versículo 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui é um ponto que eu quero que você preste atenção. Uzias começa o seu reinado muito jovem, muito cedo. E ele tem um grande desafio diante de si, né? Um garoto. E ele, quando começou a reinar, ele teve a ajuda de Zacarias, que foi quem instruiu esse rei a buscar o Senhor. E Uzias, ele buscou o Senhor, ele começou a orar, começou a buscar a Deus, e a Bíblia fala que por causa dessa busca, Deus o fez prosperar. Ele fez prosperar. E olha só o que começou a acontecer então na vida desse homem, a prosperidade que começou a acontecer. Versículo 6. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdote. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Olha só, querido. Olha a declaração. Agora ele já é um homem muito poderoso. 9. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família, no comando dos homens de combate, era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens, treinados para a guerra, uma força poderosíssima, que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Olha agora esse versículo. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim se tornou muito poderoso, e a sua fama se espalhou para longe. Querido, preste atenção. Aqui é um resumo da história desse rei. Ele começou a prosperar. Lembra do versículo que quando ele começou a buscar o Senhor, Deus o fez prosperar? E aqui está narrando um pouco da prosperidade desse rei. Ele tinha um exército muito bem preparado, ele tinha muito gado, muita ovelha, ele tinha muitas coisas, era um homem perito em várias, em questões de guerra. Sabe, amados, esse homem, ele trouxe de volta um pouco daquilo que Davi teve nos seus anos de reinado. Uzias foi um pouco daquilo que Davi teve nos seus anos de reinado. Se tornou um herói nacional. Uzias se tornou um herói da nação, porque ele se tornou muito poderoso, ele se tornou muito famoso. Ele estava lembrando muito a época gloriosa de Davi, do rei Davi. Ele estava lembrando muito essa época. Então o povo, imagina o orgulho que essa nação tinha, desse rei. Nossa, está trazendo de volta, a nossa nação ao status que nós tínhamos perdido. Estamos agora com um exército forte, estamos com cidades fortificadas, o rei está prosperando, está tudo indo muito bem. A Bíblia fala aqui nesse versículo que ele foi extraordinariamente ajudado. Por que ele estava sendo ajudado? Pelo Senhor. Deus estava fazendo ele prosperar. Tudo que estava acontecendo na vida de Uzias era resultado da bênção de Deus sobre a vida dele. Porque quando você busca o Senhor, quando você ora, quando você se entrega,
O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar a tua vida. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar a tua família, a tua casa. O Senhor, Ele tem prazer em fazer você prosperar, querido. Quando você busca o Senhor de todo o teu coração, a Bíblia diz que você vai encontrá-lo. É o que o Senhor diz: buscai ao Senhor, né? Buscai de todo o vosso coração, com toda a vossa, né? E vocês vão me encontrar. E aqui, amado, nós vemos esse resumo tão maravilhoso da vida desse homem. E aí no versículo 16, continua: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Depois que ele se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Grava bem isso, amados. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia ferido. Querido, olha só. Um homem, numa ascensão, num crescimento, se tornou poderoso, famoso, se tornou um homem muito reconhecido, um homem temido. Aí ele começou a se achar. Aí ele começou a se achar. Começou a fazer aquilo que não era para ele fazer. Começou a entrar no lugar que não era para ele entrar. Porque o orgulho entrou no coração dele. E ele já achou que podia fazer o que ele bem quisesse. Já queria queimar incenso, já queria entrar no templo do Senhor, já queria fazer coisa que não era o seu chamado, já queria se intrometer em coisas que não era, que Deus não mandou fazer. Porque o orgulho subiu no coração dele. Sabe, queridos, isso é algo que nós temos que trabalhar na nossa vida. O orgulho. É o orgulho. Queridos, nós vamos falar sobre o ano da manifestação da glória do Senhor. Mas deixa eu te dizer algo. O orgulho, ele te impede de ver a glória do Senhor. Ele cega os teus olhos. O orgulho cega os teus olhos. E aqui no final do capítulo, terminando aqui para nós terminar, como terminou a vida dele. Versículo 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Ou seja, ele ficou totalmente isolado. Leproso e excluído do templo do Senhor. Ele não podia mais ir para o templo. Sabe, amados, um homem leproso era uma pessoa totalmente excluída da sociedade. Não podia entrar em contato com ninguém. Não podia tocar em ninguém, nem ninguém tocar nele. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados por quem? Pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis. Pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Como é que ele terminou a sua vida? Os homens lembrando dele: ele tinha lepra. Ele tinha lepra. Um homem que um dia foi tão honrado. Um rei que um dia foi tão honrado. Lembra como a gente começou o versículo? Ele começou muito cedo.
Ele começou buscando a Deus. E Deus o abençoou, Deus o fez prosperar. Aí ele foi se fortalecendo, ele foi crescendo, Deus foi o abençoando em todas as coisas. E aí chegou um momento da vida dele em que ele começou a se achar. Começou a se achar, né? O orgulho, a sua soberba foi a causa da sua ruína, o orgulho foi a causa da sua queda. E nós vemos, amados, que Uzias, ele representa o orgulho na nossa vida. O Uzias, ele representa o orgulho. O Uzias representa isso, o orgulho. O orgulho tanto na vida de Uzias, quanto também na vida do povo. O povo se orgulhava desse rei. O povo se orgulhava do rei que eles tinham. Era um motivo de orgulho para a nação, o rei Uzias. Porque ele era um homem muito honrado. Ele era um homem de guerra, ele era um homem vitorioso, ele era um homem que estava conquistando. Então o povo também tinha um orgulho dele. Então havia o orgulho da nação, e nele mesmo, ele começou a se orgulhar. Ele mesmo começou a se orgulhar. Sabe, queridos, às vezes me lembra, eu não sei como que você chegou na igreja, às vezes você chegou na igreja, endividado, casamento destruído, problema na família, problema nos filhos. Você chegou na igreja, nessa situação, e aí você veio e começou a buscar o Senhor. Começou a buscar o Senhor. E Deus começou a te abençoar. Deus começou a restaurar o teu casamento. Deus começou a restaurar teus filhos. Deus começou a restaurar tua família. Deus começou a abençoar tua empresa. Deus começou a abençoar tudo que você faz. Porque você começou a buscar o Senhor e Deus está te fazendo prosperar. E aí Deus está te abençoando. O que acontece muitas vezes na vida de muita gente? Quando Deus começa a abençoar e as coisas começam a ficar bem, aí a gente acaba se esquecendo do Senhor. Sabe o que significa o nome Uzias? O Senhor é a minha força. Uzias significa isso, o Senhor é a minha força. Só que Uzias começou a se achar muito forte. Ele começou a se achar. E esse orgulho, queridos, que havia no coração dele, a Bíblia fala que quando ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso, a Bíblia fala que o Senhor, foi próprio Deus, que feriu com lepra, né, na testa. Sabe, mas é interessante porque a testa, você não consegue enxergar a tua testa, né? Você não consegue olhar para a tua testa, a não ser que alguém olhe por você. Quem viu a lepra foi os sacerdotes que viram. Os sacerdotes viram a lepra na testa de Uzias, porque ele não estava se enxergando mais. Ele não estava se enxergando. Ele não enxergava o próprio orgulho. Muitas vezes você está precisando de um sacerdote na tua vida, querido, para dizer, você está com lepra. Muitas vezes você está precisando de um discipulador para dizer para você, você está com lepra. Tem lepra na tua testa. Tem orgulho aí. Sabe, amados, o orgulho não é que às vezes aquela coisa de, né, eu sou orgulhoso. Às vezes o orgulho está mascarado de uma falsa humildade. O orgulho muito se mascara de uma falsa humildade. Orgulhoso não é aquela pessoa que a gente acha assim, nossa, né, que arrogante, que orgulhoso, aquela pessoa que anda, né, assim todo nariz empinado. Esse é um orgulhoso. Muitas vezes uma pessoa orgulhosa, ela nem anda assim, mas ela tem uma falsa humildade. E amados, e isso, queridos, é importante para nós entender a história do rei Uzias, para nós poder voltar ao capítulo 6 de Isaías, onde nós começamos a ler. Capítulo 6. Porque aí ele começa, no ano em que morreu o rei Uzias. Porque nós lemos lá que Isaías, que foi quem registrou, do início ao fim, a vida de Uzias. Eu imagino, amados, que Isaías conhecia muito bem a vida desse rei. Andava perto dele, tinha acesso. E de repente Isaías, olhando aquela situação, a forma como ele terminou, trouxe na vida de Isaías um impacto. Chacoalhou a vida dele. E amados, para que nós possamos viver um ano da manifestação da glória do Senhor, nós precisamos tratar algo na nossa vida, que é o orgulho. Que é o orgulho. O motivo da queda do diabo, o motivo da queda de Satanás, foi o seu orgulho.
E uma das armas estratégicas que Satanás sempre vai usar contra mim e contra você é também fazer a gente ficar orgulhoso. A gente se esquecer que o nome disso é graça. A gente se esquecer que é tudo pela graça. Que você está aqui é pela graça e misericórdia do Senhor. Você está aqui é porque o Senhor te amou, e Ele se entregou por você, e Ele perdoou teus pecados, e Ele te resgatou da morte e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, querido, deixa eu dizer algo, não vamos nos achar, não. É por isso que Jesus nos ensina: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Precisamos conservar a humildade do nosso coração, querido. Precisamos conservar a humildade da nossa vida. Porque para nós vermos um ano de manifestação da glória do Senhor, precisamos conservar essa humildade em nós. O orgulho te impede de ver o teu próprio pecado. O orgulho te impede de fazer você pedir perdão. O orgulho te atrapalha a você muitas vezes buscar uma restauração do teu casamento. Porque o marido fica lá orgulhoso, não pede perdão, a mulher fica lá orgulhosa, não pede perdão, ninguém fala com o outro, e aí acha que é melhor se separar. Porque os dois estão orgulhosos e não se arrependem, não diz: olha, eu errei, me perdoa. O orgulho se torna uma casca. O orgulho, querido, vai atrapalhar você na tua caminhada, assim como atrapalhou muitas vezes na minha. Eu falo isso, converso com o pastor várias vezes. O orgulho, querido, nos atrapalha, querido. Por isso que nós precisamos de um sacerdote que possa olhar para nós e dizer: olha, tem lepra na tua testa. Tem algo que você não está enxergando, mas eu estou vendo. E muitas vezes, querido, a gente fica lá orgulhoso: não, está tudo bem comigo, está tudo certo, né? Deus está me abençoando, está tudo certo. E o orgulho está lá, querido, a gente não se rende. E o que acontece com a vida do profeta Isaías, querido? Essa experiência, no ano em que morreu o rei Uzias, o orgulho morreu. Quando sai o orgulho do teu coração, os teus olhos se abrem. Quando o orgulho é arrancado de você, o mundo espiritual se abre para você. Porque aí Isaías pode dizer: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Olha a experiência que Isaías estava tendo com o Senhor naquele dia. Eu acho interessante, queridos, que o profeta Isaías, ele estava do capítulo 1 ao 5, né? Dando-lhe profeta, né? Deus usando a vida dele, profetizando para o povo: ai de vocês, você vai no capítulo 5, ali antes do capítulo 6, olha só, ali no 5, capítulo 5, versículo 8, está dizendo assim, o profeta dizendo: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornaram os senhores absolutos da terra. Ali no versículo 11: ai de vocês que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até noite. Vou só lendo aqui algumas referências. No versículo 18: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que vejamos, para que se cumpra o plano do Santo Israel. Versículo 20: ai dos que chamam o mal bem, ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Aqui um exemplo, Isaías está dizendo: ai de vocês. No capítulo 6, quando ele vê a glória do Senhor, a primeira coisa que ele diz: ai de mim, ai de mim. Porque até aquele momento Isaías não estava se enxergando. Isaías ainda não tinha se enxergado a sua própria lepra, seu próprio pecado. Até aquele momento, Deus estava usando a vida do profeta? Sim, estava usando. Mas algo estava atrapalhando Isaías de enxergar a sua própria vida. Algo estava atrapalhando o profeta Isaías de enxergar ele mesmo. É por isso que ele diz aqui, no versículo 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha o grito
do coração, ao grito do profeta: ai de mim, eu vou morrer. Naquele momento, Isaías tem uma revelação de si mesmo, de quem ele é. Naquele momento, Deus abre os olhos do profeta, para ele mesmo se enxergar. Só que, amados, Deus não faz isso só para condenar. Deus não faz isso para te condenar. Deus, quando quer se revelar, Ele não faz isso para condenar você, para que você diga: eu sou um pecador e sou um miserável. Na verdade, o que Deus quer é gerar transformação na nossa vida. Porque o versículo 6 diz assim: Logo que Isaías, presta atenção nisso. Logo que Isaías confessou o seu pecado: eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu. Sabe o que Isaías está dizendo? Eu sou farinha do mesmo saco. Eu sou farinha do mesmo saco. O que eu estou dizendo desse povo, eu faço a mesma coisa. É isso que mais ou menos que Isaías está dizendo, farinha do mesmo saco. E logo que Isaías confessa o seu pecado, o que acontece? Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Imediatamente quando você se arrepende, o Senhor, Ele te perdoa. Imediatamente quando você confessa os seus pecados e deixa, a Bíblia diz que você alcança misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Às vezes, amado, o que está impedindo você de enxergar, e eu não falo de você, meu querido, como, não estou aqui para condenar ninguém, por favor. Eu falo da minha própria vida. Muitas vezes o que está me impedindo de enxergar o meu próprio pecado é o meu próprio orgulho, a minha própria soberba. E nós queremos declarar o ano da manifestação da glória do Senhor, e isso vai acontecer sim, mas eu creio que nessa noite Deus quer trabalhar algo, um arrependimento. Deus quer trabalhar o arrependimento. O que prepara a glória, o que prepara a manifestação da glória do Senhor é o arrependimento. E aí, logo após o arrependimento e a confissão de Isaías, vem o seu chamado. Então ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Imediatamente o profeta diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Quantos querem ser enviados por Senhor, queridos? Quantos querem ter uma experiência assim como profeta, querido? Sabe, queridos, o ano da manifestação da glória do Senhor, vai acontecer coisas extraordinárias desse ano, querido. Mas Deus primeiro, Ele vai preparar o terreno. Deus primeiro vai preparar o terreno. Eu quero que você abra comigo livro no próprio profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Sabe, amados, eu estava hoje à tarde, tinha me acordado, né? Eu me levantei e fui na sala, né? E aí quando eu fui na sala, estava passando um vídeo que a minha esposa estava vendo. O vídeo que era do John Bevere, O Temor do Senhor. Quem já viu O Temor do Senhor, as ministrações? Eu nunca tinha ouvido e ela estava vendo, e eu me levantei, sentei e fiquei ouvindo. E bem na hora que eu estava lá, ele estava falando sobre a glória do Senhor. Bem na hora que eu sentei, ele começou a falar da glória do Senhor. Eu quero incentivar a igreja, por favor. Se você não assistiu, eu nunca tinha assistido, mas eu vou assistir agora todos os vídeos. Eu peguei pela metade, mas eu quero começar a assistir todos os vídeos, porque a gente já viu a recompensa da honra, a gente sabe que é uma bênção. E o temor do Senhor está lá no YouTube, você pode procurar, é uma série de ministrações. Procure e seja edificado. Ele está falando sobre a glória do Senhor. Nem a minha esposa sabia que eu ia pregar, nem eu falei para ela, mas bem naquela hora, eu sentei e ele estava falando sobre a glória do Senhor. E eu fiquei ali prestando atenção, porque era bem mais ou menos aquilo que eu ia falar. E eu peguei um pouco daquelas informações. Porque é interessante, amados, nós podemos observar como Deus ele age. A glória do Senhor. E eu quero ler esse versículo aqui com você. Isaías capítulo 40, versículo 3 diz:
uma voz clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpadas serão niveladas. Olha o versículo 5: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. O que prepara a glória do Senhor, queridos? É quando nós preparamos o seu caminho. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E como nós preparamos o caminho do Senhor, querido, é por meio do arrependimento. A Bíblia fala que quando João Batista começou a pregar, ele é essa voz que clama no deserto. Quando ele apareceu lá em Mateus capítulo 3, né? Apareceu João Batista no deserto da Judeia proclamando, né? Endireitai as suas veredas, prepare os caminhos retos. João Batista é essa voz que estava clamando. Ele estava preparando a vinda do Messias. Ele estava preparando a vinda de Jesus, a manifestação da glória do Senhor. É por isso que João diz que o Senhor Jesus, ele veio cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Sabe, queridos, a glória do Senhor vai se manifestar por meio de uma igreja que prepara o seu caminho. Não tem outra maneira de manifestar a glória do Senhor sem preparar o seu caminho. Ele não vem em caminho tortuoso. Se é monte, vai baixar. Se é vale, vai nivelar. Caminhos tortuosos, vai se endireitar. O que precisa acontecer na minha e na tua vida é um arrependimento. E talvez, querido, nessa noite Deus quer quebrar em nós todo o orgulho, trazer sobre nós um coração humilde e quebrantado, para que a partir desse coração Deus possa agir na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Aleluia. Quantos querem ver a manifestação da glória do Senhor? Se coloque de pé, meu irmão, vamos orar. Quero chamar o ministério de louvor. Aleluia. É o ano da manifestação da glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Querido, nessa noite eu quero te desafiar. E isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu apenas procurei trazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas nesse momento, querido, eu quero que você tenha o teu momento com Deus agora. Se você reconhece áreas na tua vida em que Uzias precisa morrer, e que Uzias ainda está reinando dentro de você, eu quero te convidar, querido, se você quiser ficar sentado, dobrar teus joelhos, vir diante do altar do Senhor, fique totalmente à vontade. Mas vamos fazer um momento agora de arrependimento, de confissão dos nossos pecados, de nos prostrar diante do Senhor, de endireitar os nossos caminhos diante dEle. O que é que está tortuoso na tua vida? Se arrependa nessa noite, se arrependa, confessa o teu pecado. O que é que no teu casamento precisa endireitar? Corrija nessa noite. O que é que na tua vida você precisa corrigir, que o Espírito Santo está te lembrando? Faça isso. Faça isso. Enquanto o ministério de louvor vai adorar, vai cantar, vai entoar canção de adoração, você tem toda a liberdade. Deixa o Espírito Santo te mover, porque eu sei que Ele habita dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Permita que a glória dele encha o templo. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. O teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada. Aleluia. É o ano da manifestação da glória do Senhor. Quando você recebe essa palavra, diz amém. Levante sua mão direita. Pai, eu quero abençoar meus irmãos e declarar sobre cada família, cada vida aqui, toda sorte de bênção. Senhor, faça-os prosperar. Faça-os prosperar. Faça-os prosperar lá no trabalho deles. Faça-os prosperar nos seus negócios. Faça-os prosperar na família.
Dê saúde aos seus filhos. Abençoe os seus casamentos. E que toda a honra e toda a glória seja somente para o teu nome. Em nome de Jesus. Mais um aplauso ao Senhor e que Deus te abençoe.